Fala galera, beleza? Hoje a análise do poema Canção do Africano, do nosso condoreiro Castro Alves para o Paz 2. Roda a vinheta aí. Então pessoal, esse é um poema muito bonito e que demonstra bem a visão condoreira de Castro Alves. Eu diria que dois poemas são muito importantes para serem lidos antes de analisar a Canção do Africano. Fica algumas dicas aí, ó. O primeiro é, sem dúvidas, Canção do Exílio. Nitidamente há referências poéticas dessa primeira geração de Gonçalves Dias no texto. E segundo, claro, Navio Negreiro. Eu poderia até dizer que esse poema aí, ó, seria a síntese da proposta feita por Castro Alves em Navio Negreiro. Então fica aí uma sugestão para que você possa ter maior profundidade de compreensão do texto. Quanto à referência à Canção do Exílio, é justamente para fazer a reflexão sobre o saudosismo. Aliás, o verdadeiro saudosismo de quem é retirado de sua terra natal, ó, cuidado! E de que, obviamente, aquele que é simplesmente afastado, aquele que viaja e se diz exilado, fica esperto aí, né? Vamos ao poema. Vou separar as estrofes por números, para ficar mais fácil você compreender e destacar aí a leitura. Esse poema demonstra justamente o motivo de Castro Alves ser aclamado como o poeta dos escravos, justamente porque é visível a mudança do eu lírico. Nesse texto, nós temos a mudança da terceira pessoa, que narra a cena, mostrando um lado mais distante, e da primeira pessoa falando como se fosse o escravo. Então a gente tem aí a delimitação, entender o poeta dos escravos, o que seria isso. O poema possui uma narrativa poética bastante clara, então vou me ater a comentar a estrofe e fazer análises condoreiras da problemática a cada sinal que você já está acostumado. A primeira estrofe trata da ambientação. Temos então a percepção do escravo na senzala e as condições subhumanas que viviam, como narra aí, ó, a estrofe que ele está comendo no chão. Então pensa lá na dignidade da pessoa humana, por exemplo. Na segunda estrofe, a apresentação da figura da mulher, que você já sabe, idealizada, como sempre, claro, por meio da imagem materna. Porém aí, ó, observe que ganha ainda mais amplitude, pois ela responde ao canto do outro escravo. A terceira estrofe, temos a referência ao poema Canção do Exílio, embora já tenha aparecido aí por meio do advérbio lar. Mas, nessa estrofe, percebe-se o projeto nacional, exaltando as terras africanas como símbolo de liberdade, sem desfazer das terras brasileiras. Isso é importante também lembrar. Lembre-se sempre que o projeto nacional romântico era criar essa identidade, essa cor local. Na quarta estrofe, veja que a referência cruzada aí, ó, ao céu e em África e às estrelas, assim como vemos lá na Canção do Exílio. Então, de novo, ele faz essa reflexão. Na quinta estrofe, o eu lírico continua essa comparação, mas agora deixa um elemento importante, que é a capacidade reflexiva que a liberdade permite. Aí essa liberdade o faz sonhar, né? E daí na sexta estrofe, ele fala da felicidade, da liberdade de culto das religiões afro-brasileiras e inclusive reforça a questão da venda de humanos. Isso é importante também lembrar. Na sétima estrofe, o foco narrativo novamente muda, demonstrando que o fogo estava se apagando e que a tristeza da escrava era tão grande que o choro, inclusive, poderia acordar o seu filho. Lembra que também lá em Navio Negreiro tem uma referência assim também, né? Na oitava estrofe, o escravo que começou o canto precisou também dormir. E há a denúncia da violência gratuita sofrida pelos negros simplesmente pelo fato de serem escravos. Na última estrofe, Castro Alves fecha o poema relatando como o escravo era tratado, famílias separadas e crianças vendidas como mercadoria.
Como você pode perceber, é um poema bonito, no sentido estético, tá, gente? Bastante engajado e que preenche as principais características da poética romântica e, claro, da poética de Castro Alves social. Lembrando que o Castro Alves também tem o Castro Alves lírico, responsável pelo perfil da mulher. Quanto ao aspecto técnico, vale destacar que a musicalidade se dá por dois motivos. Primeiro, pelo uso da redondilha, né? Ou da medida velha, aos moldes do medievo, que você já sabe que é uma característica romântica. E segundo, pelo próprio gênero poético, que é uma poesia feita pelos românticos. Essa temática também já foi abordada lá no poema da Francisca Júlia, também uma obra do Paes. Então, se você quiser dar uma olhada, sugiro também assistir essa videoaula, até porque você vai estar fazendo as outras questões de outras edições do Paes. A presença da aliteração é muito forte no poema. A aliteração do S, do fricativo, é recorrente no poema inteiro, quando a cena é marcada por algum elemento significativo, como o ranger dos dentes, ou o dente cravando o movimento da personagem, né? Isso fica muito em evidência para marcar também o silêncio, o barulho, né? Do mato, o vento soprando. O uso de palavras em sentido amplo também é visível no poema, característica marcante do Castro Alves, quando dá essa ideia de liberdade. Como é possível perceber aí, ó, o poema tem as principais características de Castro Alves e se afirma claramente, como vocês podem perceber, nessa visão condoreira de um problema que mesmo na época, já sendo produzido e proibido, né, o tráfico negreiro, né, a gente ainda não resolveu o problema em pleno século XXI. Veja que é um assunto extremamente atual. Beleza? Então, poema, abre aspas, relativamente simples, mas bastante interessante. Já deixou o seu like? Então, se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários e a gente se vê no próximo episódio, pessoal.